Olá, boa tarde, tudo bem? Então, hoje nós vamos modelar a calça e semana que vem vamos concluir o conjunto com a costura. Bom, o que a gente vai precisar são aquelas medidas básicas: circunferência de cintura, circunferência de quadril, a altura que deseja da calça, a altura de quadril e a altura de gancho. Não sabe tirar medida? Tem um vídeo aqui no canal passo a passo das medidas, né? Medidas aí anotadas, tá? Pode também tirar a altura do joelho, que também a gente vai precisar, assim, mais ou menos. E é legal, eu digo mais ou menos porque a gente pode medir da cintura até o joelho e também a gente pode dividir ali a altura do quadril até a barra e a gente já tem a altura do joelho, tá? Outra coisa, pode também pegar uma fita e circular na barra da calça para ver o quanto você quer a largura ali embaixo, quanto ela vai ficar solta. Essa parte aqui, ó, tá? Para ficar bem soltinha aí, de acordo com o que vocês gostam. E dá para modelar essa calça em qualquer tamanho. Coloquei o papel aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma reta com a altura que eu desejo da calça. E venho aqui, ó, no meio da folha, deixo um espaço aqui que a gente vai ainda subir o gancho. Então, o primeiro passo é só esse risco. Deixa eu inverter aqui para eu saber o tamanho que eu vou colocar. O meu eu vou colocar com 96, tá? Eu vou fazer a linha e mostro, tá? Se ficar claro, eu passo de novo. Dá para visualizar aqui, ó, só fiz uma linha até lá embaixo e essa linha é o comprimento que eu desejo da minha calça. Então, o primeiro passo é esse. Então, vamos lá. Esse ponto aqui vai representar a minha cintura. E esse ponto aqui embaixo, a minha barra, tá? Depois eu puxo papel para visualizar essa parte. Vou me preocupar com essa aqui primeiro. Nessa parte aqui, a partir desse ponto, eu vou marcar as alturas. A altura de quadril, a altura de gancho e a altura de joelho. Primeira altura que eu marco, quadril. O meu tem altura de 20 centímetros, a partir do ponto 20. A partir desse ponto, a altura de gancho. O meu gancho, 27, tá? Então, marquei um pontinho, outro pontinho. Tá dando para visualizar aqui, né, pessoal? Bom, agora eu tenho que marcar a altura de joelho. Como eu disse, ou eu pego desse ponto aqui e marco a altura de joelho, ou se eu não tiver a marcação de joelho, eu venho desse pontinho do quadril até lá a barra e divido ao meio. Aí eu vou ter o joelho, tá bom? Então, aqui o meu, eu sei que o meu dá mais ou menos 55, eu vou deixar marcadinho aqui, tá? Então, marcadas as alturas, eu tenho que agora fazer um retângulo aqui em cima com a marcação das larguras, tá? Eu vou virar o papel dessa forma, que eu acho que vai ficar mais visível para vocês. Eu vou trabalhar só nessa parte de cima agora. Eu só virei o papel, que eu quero que vocês entendam isso aqui, tá? Eu tenho cintura, altura de quadril, altura de gancho. Agora eu vou pegar um esquadro, vou posicionar, tanto faz para lá ou para cá, eu vou botar assim para vocês visualizarem. Coloquei rentinho a linha e também rentinho ao ponto. Traço para lá e continuo ela aqui, ó. Viu? Meu tá assim, parece que tá fora por causa da posição da câmera. Vou fazer a mesma coisa nessa linha, nesse ponto e no ponto de cima.
Eu vou puxar só um pedacinho e depois eu completo, tá? Oi, Vete, minha sogra está na live. Tudo bem, Vete? Ó, puxei só um pedacinho esquadrando e vou fazer a mesma coisa aqui em cima e já vou colocar as medidas, tá? Puxo para cá. Tem que se preocupar com o esquadro. Bom, tenho aqui a linha que eu tracei primeiro. Eu vou pegar a circunferência do meu quadril e vou dividir por 4. Então, eu sei que o meu quadril tem 96, dividindo por 4, eu tenho 24. Esse 24, eu vou dividir por 2. Eu vou botar metade para cá e metade para cá. Então, eu vou marcar 12 e 12. Ó, daqui a aqui, eu tenho 1/4 do quadril. Eu vou colocar essa mesma medida aqui em cima e vou fechar um retângulo. Ó, só vou marcar a mesma medida e vou fechar. Vou até virar aqui assim, ó. Vou fechar o retângulo aqui. E fechar o retângulo aqui, que fica mais fácil para a gente entender. Ó. Ok? Então, aqui eu tenho 1/4 do quadril e aqui eu tenho 1/4 do quadril. Bom, feito isso, eu preciso traçar a profundidade do meu gancho. Isso é uma calça. Então, primeiro nós vamos fazer toda a modelagem da parte da frente. Eu vou pegar essa medida que eu tenho aqui e vou dividir por 4. Então, pegue aí a sua medida de 1/4 do quadril, divida por 4, tá? O meu vai dar 6 centímetros. Eu vou vir nessa linha aqui do gancho e vou prolongar. Tanto faz prolongar para cá ou para lá, tá? O gancho pode ficar lá ou aqui. Mas eu vou fazer nessa parte para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Essa outra linha aqui de cima, que é a linha do quadril, eu vou só ligar uma na outra aqui, ó, só para ter a marcação, tá? Então, recapitulando, essa profundidade que eu tenho aqui de gancho, eu peguei 1/4 aqui do meu quadril, essa medida, e dividi por 4. Coloquei aqui a medida, eu tenho 6, tá? Então, agora eu vou traçar o meu gancho. Como eu vou fazer isso? A partir desse pontinho, eu vou curvar encostando aqui na linha do quadril. Posso pegar uma régua assim, curva, ou uma tampinha lá de pote, alguma coisa assim, tá? Vou traçar em preto para ficar mais visível. Eu tenho que ligar esse pontinho nesse outro aqui, curvando dessa forma. Pode curvar até mais um pouquinho, mas acho que tá bom. Quando a pessoa tem uma barriguinha, ela pode traçar essa reta aqui como está, tá? Deixar nessa mesma altura. Se a pessoa tiver a cintura mais fina, ela entra um pouquinho e desce um pouquinho também para formar anatomia, tá? Então, aqui eu vou descer, vou entrar 1 centímetro e vou descer 1 centímetro. Marquei um pontinho aqui mais para dentro. Esse ponto eu vou ligar nesse outro aqui que eu acabei de curvar, formando aqui o centro-frente, tá? Agora, o próximo passo é pegar esse ponto, ligar aqui na lateral com a medida da cintura. Por quê? Eu tenho aqui a largura do meu quadril, lembra? Então, eu pego agora a circunferência da cintura, divido também por 4, a minha 80 vai dar 20, e eu vou acrescentar mais 3 centímetros, porque essa calça é bem folgadinha. Então, a partir desse ponto aqui, em direção a essa linha, eu vou colocar 23 centímetros.
Ó, posiciono até encontrar e traço. Se der para dentro ou para fora, tá? Coloquei ali. Ó, lembrando que aqui na cintura eu já tenho 3 centímetros de folga. Então, eu já tracei o gancho, a cintura, e agora eu venho aqui para a lateral. O meu retângulo terminou aqui. Eu vou colocar aqui na lateral uma folga de 2 centímetros, porque eu não quero ela muito larga no meu quadril, tá? Então, aqui eu vou marcar só 2 centímetros e vou ligar esse pontinho lá na cintura. Então, pega uma curva, ó, posiciona e liga. Se você tiver a cintura maior que o quadril, faz na medida da cintura e ela vai passar mais larguinha aqui no quadril, tá? Vai ficar mais reto aqui, não vai ter essa curvatura. Todo mundo entendeu? Disse entendeu aí que nós já traçamos a parte superior da calça da frente. Eu já tenho aqui o contorno da parte superior. Eu vou subir o molde, vou vir aqui no joelho e na barra, vou dar aquela esquadrada como eu fiz lá em cima. Eu só tô dando uma esquadrada um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, como eu fiz naqueles pontinhos lá em cima, tá? E já já eu coloco as medidas. Ó, parte de cima pronta, eu tenho aqui joelho e tenho aqui barra. Lembra que eu falei? Pega uma fita e circula na barra e vê o quanto você quer larga, tá? Pega metade dessa medida, divide e coloca um pouco para cada lado aqui. Aqui na minha barra, eu vou colocar ela com 32 centímetros. 16 para cá, 16 para cá e 16 para lá, tá? Isso só na parte da frente. Deixa eu fazer com o preto de uma vez. 32, pronto. E eu vou subir com ela, ó, botei 32. Eu vou subir com essa medida no joelho. Eu quero a mesma medida aqui no joelho. Então, eu coloco aqui 16 e aqui 16, 32. Ó, tenho a mesma medida. Agora, eu vou fechar essa parte aqui, vou unir uma na outra, aqui não dá, deixa eu pegar uma outra régua. Ó, eu tenho aqui, eu quero ela bem larguinha, viu? Se quiser ela mais estreita, pode colocar mais estreita. Cuidado com a largura aqui do joelho. Se ela ficar muito fina aqui, ela tem que vir aumentando um pouquinho para ficar larguinha no joelho, tá? Então, agora é só ligar essa parte aqui lá em cima, ó, que ela vai abrindo um pouquinho. Aqui, a minha vai abrir um pouquinho mais, ó. Ela vem e ela abre aqui na lateral e aqui do lado, na entreperna, a gente posiciona dessa forma aqui uma curva, ó. E aí é só trazer, viu? Ela vai abrindo. Se ficar muita diferença aqui, dá uma ajustadinha para não ficar nenhum ângulo. Deixa eu mexer na minha com um tiquinho aqui, me incomodando. Ó, ela vai abrindo. Aqui eu já tenho a parte da frente. Esse gancho, a altura aqui que você está falando, ele tá certinho. Por que que eu não coloquei nenhuma folga? Porque eu vou colocar o cós com 5 centímetros, então ele vai descer um pouquinho e vai soltar. Se eu aumentar aqui, der alguma folga no gancho, isso é uma malha, ela já pesa. E aí, quando colocar o cós, ele vai ficar bem lá embaixo. Então, como é malha que você vai usar ou moletim, ou moletom, ou essa malha matelassê que eu estou usando, ou qualquer outro tipo de malha,
o gancho ele já tende a pesar aqui um pouquinho, e você vai sentir que ele vai ficar solto. E eu vou acrescentar esse cós que é bem largo. Então, ele já vai entrar aqui, vai te dar uma folga boa, tá? Eu aconselho fazer essa modelagem para a malha mais certinha. Ah, tá. Aqui, né? Ele vai ficar soltinho sim, tá? Ele vai ficar mais solto aqui, tá? Porque às vezes eu divido por 6 também, ele fica mais justinho, mas esse ele vai ficar mais larguinho, tá bom? Então, a parte da frente já está pronta. Essa parte aqui que eu fiz no meio, eu tenho que marcar essa linha, que essa linha indica a posição da minha calça. O fio, onde eu vou cortar. Então, eu risco aqui e indico que aqui é o fio. Isso é muito importante para, na hora do corte, posicionar de acordo com o tecido. A parte da frente já está pronta. O que eu tenho que fazer? Transferir essa parte para um outro papel, que esse molde aqui vai servir para eu traçar a parte de costas, tá? Então, eu vou pegar um papel, vou colocar aqui embaixo. E passar uma carretilha copiando essa parte aqui. Eu vou copiar ele todo. Eu passo os pontos mais principais aqui, ó. As junçõezinhas, porque o restante é reto, fica mais fácil. Só a parte preta que eu estou carretilhando, tá? Porque é a parte que faz o contorno da frente. Eu vou tirar. Vou passar o hidrocor aqui para vocês visualizarem. Vou cortar essa parte. Essa linha do meio, que eu marquei o fio, não precisa ir até em cima, não. Depois do molde pronto, pode deixar aqui. Eu vou até cortar direto, que vai ficar mais fácil. Antes de cortar, que eu já vou cortar na costura, eu vou dar aqui embaixo 5 centímetros, porque vai ser a bainha, tá? Eu já vou deixar aqui, ó, 5 centímetros, que eu quero uma bainha bem larguinha. Deixa eu riscar para vocês visualizarem. Ó. Tá todo contornado, ó. Todo contornado. Então, aqui é a parte da frente. Ok? Até aqui. Aqui eu coloquei aquela barra de 5 centímetros. Se quiser mais larga ou mais estreita, pode fazer. Eu vou cortar agora o meu molde, dando aqui uma margem de quase 1 centímetro, porque é malha, eu não preciso dar 1 centímetro de costura. A não ser lá na cintura, aqui, eu vou dar 1 centímetro, porque aqui eu vou prender o cós. Então, eu gosto de prender, como vai ter o elástico, eu gosto de passar na reta e depois tirar o excesso na overlock. Então, é legal você ter uma margem para trabalhar. Aqui o contorno todo eu vou cortar só com uma bordinha de quase 1 centímetro. Prontinho aqui. Dá para visualizar aqui, ó. Prontinho o molde da frente. Ó, vou posicionar aqui para vocês verem que eu copiei. Só está maior por conta das costuras, mas é o mesmo molde. Então, o molde da frente pronto. Agora, a gente vem aqui para o molde de costas.
Vamos fazer o molde das costas em cima desse. Vamos começar aqui na barra para ser mais fácil. Aqui na barra, eu vou aumentar 1 centímetro de cada lado. E aqui no joelho, também 1 centímetro de cada lado. Ó, cresci um para cá e um para cá. E a mesma coisa no joelho, 1 e 1. E vou fechar aqui. E aqui. Pronto, barra concluída. Agora vamos aqui para a cintura. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, eu não vou na cintura. Eu vou vir aqui no gancho, tá? Nesse gancho. Eu vou nessa mesma linha que eu fiz aqui. Eu vou pegar a medida que eu tenho da frente e vou acrescentar aqui, ó. Tinha 6, coloquei mais 6. Só que eu vou fazer o seguinte, se eu colocar o gancho aqui, o gancho de costas, ele é mais amplo aqui na entreperna. Se eu coloco aqui, ele vai ficar maior na hora de encaixar lá na parte da frente. Então, eu tenho que deslocar esse ponto para baixo. Quanto eu vou deslocar? Normalmente, é de 1,5, no máximo 2. Como eu faço? Eu posiciono aqui, é como se eu estivesse esquadrando, tá? Vou botar a régua dessa forma, que vai visualizar melhor. Como se eu estivesse esquadrando, marco aqui 1,5 centímetros na mesma direção, marquei um pontinho. Vou ligar até no azul primeiro, tá? Ligo esse pontinho curvando até chegar aqui no joelho, e aí eu vou medir com o gancho lá da frente. Eu vou passar o azul. Ó, passei o azul. Viu como ele fica mais amplo? Pego aqui a parte da frente e faço isso, ó. Aqui, ó. Medi aqui e venho aqui. Não botei na mesma altura? Botei. Tá? Eu medi aqui, eu tenho que medir aqui, ó, descontando a bainha, tá? Não meça aqui não, senão fica alto, que eu já coloquei a bainha. Tem que medir nessa linha aqui, ó, tá? Medir aqui, ó, joelho com joelho, ali, ó, joelho com joelho, que a marcação do meu joelho tá aqui, ó, pontilhado, ó, joelho com joelho, e aí eu levo, vou puxar ele aqui, e eu levo assim, ó. Venho. Olha só. Ele vai vir, é que tá sem a margem de costura aqui, ó. Ele vai vir exatamente aqui, ó. Esse tá um pouquinho mais alto, porque já tem a margem de costura nesse gancho, tá? O ideal é que meça até antes, ou depois que cortar com as margens de costura, faz essa medição, tá? Então, trago ele aqui, ficou bom nessa altura, eu completo minha régua, cadê minha régua? Aqui, eu venho e termino aqui com vermelho, pronto, ficou aqui. Aqui, a barra tá aqui, descontei a barra, venho aqui medir, e é isso aqui, ó, você vem, mediu e vai lá, ó, tchum, coloca. Pronto. Não precisa medir, fazer toda a parte de costas, não. Porque essa parte aqui você vai encaixar com a frente mesmo, tá? Agora, a gente vai terminar de fazer aqui o contorno do gancho. Não precisa terminar ela não, tá? Não se preocupe. Bom, para terminar a parte de costas, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho essa parte de frente aqui da cintura. Eu vou usá-la como referência e vou marcar 2 centímetros para dentro. Então, eu venho aqui e marco 2 centímetros aqui, ó. O gancho agora, eu tenho que completar esse gancho até lá.
eu posso tirar aqui na linha do quadril, eu posso medir mais ou menos meio centímetro só aqui para dentro e ligar esse pontinho aqui, ó, lá em cima na cintura, e agora vem contornando esse gancho aqui. Então, coloca a régua, coloca de um lado, coloca de outro. Cuidado para não ficar muito aqui, ó, muito caído. Coloca um pouquinho, traça com o outro lápis, ó. Ai, que bom que você entendeu. Traça um pouquinho, depois vem completando aqui. Olha como ficou a curva. Cuidado para não ficar tão fundo aqui, tá? Então, ficou bom? Ó, retraça. A partir dessa linha aqui, ó, dessa linha, daquele retângulo inicial que nós traçamos, eu tenho que continuar aqui, porque o gancho das costas, além de ser amplo aqui na entreperna, ele sobe, porque a gente precisa de mais tecido para o movimento. Então, aqui eu vou subir, ó, vou continuar essa linha aqui. Vou continuar 3 centímetros aqui, ó. Puxo 3 centímetros a partir desse retângulo. Subo 3 centímetros. Agora, da mesma forma que eu fiz na frente, pegando a medida da cintura, mais 3 centímetros, liguei esse pontinho aqui. Aqui nesse retângulo, eu vou fazer a mesma coisa com esse ponto aqui das costas. Eu vou descer até encontrar essa linha. Eu vou até prolongar aqui, ó, essa linha do retângulo aqui, ó. Viu? Prolonguei ela aqui, porque eu quero que vocês visualizem o quê? Eu trazendo essa linha, esse ponto em linha, até encontrar ela aqui na frente. Olha só, eu vou posicionar a régua aqui e vou colocar 23 centímetros, que é 1/4 da minha cintura, mais 3 centímetros de folga, pegando desse ponto e traçando até essa linha aqui, ó. Aqui, ela vai vir aqui. Então, ó, o gancho das costas já tá aqui prontinho, cintura prontinha, e eu venho aqui para a lateral. Aqui na lateral das costas, eu posso colocar mais 1 centímetro, que é a diferença de costa e frente, e vou ligar, ó. Vou ligar o joelho aqui na lateral, fechando aqui, e vou ligar lá em cima. Ó, liga em curva ou liga em reta, aqui vai dar praticamente reto. Deixa eu pegar aqui. Ó, o meu deu retinho. Eu tenho aqui a parte de costas. Agora é só cortar, dando aquela margem de bainha aqui, de 5 centímetros, e também aquela margenzinha de quase 1 centímetro, né? Para costura. E esse molde aqui fica sendo o molde das costas. Ali tem o fio já. Eu vou escrever aqui costas. Vou cortar com a mesma margem. Ó, o gancho é o vermelho. Então, eu venho aqui nesse contorno. Cortado também molde de costas. É isso aqui que Cássia tinha falado. Ah, eu não tinha cortado aqui, tá, gente? Ó, tinha esquecido de cortar essa margem aqui, ó. Esse excesso de papel. Pronto. Eu tenho aqui margem de bainha, com margem de bainha, ó. Fixo aqui, venho e contorno. Deixa eu rodar ele aqui, ó.
contorno, contorno e contorno. Se der diferença ali, ó, pode ajustar essa diferença. Mas aqui, ó, olha o meu. Deixa eu botar aqui, ó. Peraí, aqui, ó. Olha só. Olha a diferença que deu. Só uma curvatura aqui. Uma coisinha mínima, ó. Olha como encaixa aqui, ó. Essa pontinha nessa outra aqui, ó. Certinho, tá? E a mesma coisa, é isso, né, Cássia, que você estava perguntando? E a mesma coisa aqui na lateral, ó. A gente fixa aqui embaixo, ó. E vem contornando aqui. E ela tem que, ó, casar aqui em cima, ó. Tá? Não é isso? Respondido, então? Viu que dá certo? Você pode medir ali e depois você confere. Então, já tem molde de frente, molde de costas. O que eu preciso agora é fazer aqui o molde do bolso. O bolso tá aqui, ó, um bolso normal, retangular, só com essa entrada aqui, e é um bolso chapado, né? Com pesponto aqui, ó. É um bolso que a gente vai botar ele aqui, vai sobrepor. Se quiser fazer um bolso na lateral, também pode, não tem problema. Se não quiser fazer bolso, também pode, gente. É só criar, tá? Para fazer esse bolso aqui, o que eu vou precisar? Eu cortei aqui já um retângulo com 19 por 31. Aí eu vou medir em uma das partes aqui, para fazer a entrada do bolso. Eu vou medir, deixa eu ver quanto que eu botei aqui. Eu botei 9 e aqui descendo 12,5. E vou ligar um ponto ou outro aqui, ó. Ixi, dropou, tá? Ó. Coloquei aqui 9. E aqui 12,5 descendo. Liguei um ponto no outro. Aqui eu vou cortar. E o molde do bolso tá pronto. Porque depois a gente vai dobrar aqui, fazer a costura. O molde do bolso está pronto. Vou virar aqui, ele vai entrar aqui. Pronto o bolso. Agora o que eu preciso fazer? O molde do cós. Esse cós. Como eu disse, esse cós está bem largo. Tem 5 centímetros no elástico. Ele vai ficar com 5,5 mais ou menos por conta da folga aqui ainda do tecido. Porque quando eu corto, eu já até cortei uma tira aqui, ó, para formar o cós. Eu cortei. Como eu vou fazer o elástico com 5, eu botei 1,5 centímetro, ó, 6,5 que tem aqui. Coloquei 6,5, mas ele está dobrado, ó. Então, eu tenho 13 centímetros aqui, tá? Ele tá dobrado, porque o elástico vai entrar aqui de 5 e ainda vai ter a margem para eu poder costurar na peça, tá? Então, eu tenho aqui 13 centímetros. E quanto eu tenho que ter de circunferência? A mesma largura que eu deixei aqui, ó. Eu vou somar esse e vou multiplicar por 2 para ter a largura que eu preciso aqui. Eu nem vi o quanto eu cortei uma tira, mas eu nem vi o quanto eu vou precisar. Eu vou medir aqui com vocês, ó. A tira tá aqui. Eu posso posicionar ele aqui, descontando a margem de costura. Ó, deixa eu botar assim. Eu tenho aqui, ó, na direção do vermelho, ó. Aqui, na direção do vermelho, aqui. Peguei a medida, certo? Pego o outro, coloco na direção também, sem a margem de costura. Tá aqui e marquei aqui. Agora eu acrescento
a margem de costura, só de um lado, porque eu quero cortar ele inteiro. Se quiser cortar com costura nas laterais, também pode, mas eu não quero. Então, eu peguei a parte de costas, a parte de frente e acrescentei a costura. Aqui, eu vou cortar o papel e vou escrever que vai ser uma dobra. Entendido aqui? Ó, dobrei aqui rentinho na marcação e corto. Eu tenho aqui a metade do meu cós. Eu tenho que cortar o dobro para ele poder fazer a circunferência total. Então, eu botei aqui parte de costas, eliminei costuras, botei parte de frente, eliminei costuras e acrescentei só a margenzinha de costura aqui. Aqui eu vou identificar que é uma dobra, é o meu cós. E eu vou cortar uma vez, certo? Então, eu tenho o cós pronto, tenho meu bolso, que eu vou cortar 2 vezes, e tenho as partes de frente e costas, que eu também vou cortar 2 vezes cada. E pronto, minha modelagem está prontinha. E na semana que vem, a gente vai fazer essa calça que também, ó, rapidinho na costura, para vocês poderem fazer. Olha a minha peça linda, ó, a minha blusa linda. Então, façam, porque ela ficou linda. Olha como fica bonito esse volume aqui, essa coisa desconstruída. Fica muito bonito, ó. Eu adorei esse detalhe. Esse aqui também na gola. Gente, ó, beijo grande, então. Nossa aula foi rapidinha e semana que vem tem a calça, tá? Beijo, beijo. Obrigada, tá? Não esqueçam de curtir, quem não curtiu, compartilhar e chamar esse povo para aula. Tchau, fui!